Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 7º ano aqui, né, pelo Educa Recife, pela 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Então a turminha boa do 7º ano que, lembrando, né, nós vamos começar a trabalhar hoje uma nova temática e nossa aula, né, que está sendo transmitida agora ao vivo pela TV Nova, para aqueles alunos e alunas, né, que não puderem assistir a aula agora, porque no momento estão na escola, essa aula é reprisada no turno da tarde. Então, você que está na sala de aula agora nesse momento não pode acompanhar a nossa aula, pode assistir a reprise mais tarde, ou pode assistir também a aula, né? Quando chegar em casa, ela já vai estar no canal do YouTube do Educa Recife. E pode assistir também a nossa aula pelo aplicativo do Educa Recife, que o nosso colega Juninho, meu xará, ó, vai jogar os QR Codes aqui no cantinho, aí ó, apareceu. Aponta o celular para o QR Code. Você vai ser direcionado para a plataforma do Android ou iOS, baixa o aplicativo, instala e pode assistir pelo aplicativo do Educa Recife nossas aulas com a sua internet financiada. Você não vai consumir do seu pacote de dados para assistir a nossa aula. Outra coisa, hoje nós contamos com a ajuda dela. Jessiquinha está aqui, ó, ela aqui no cantinho, nossa intérprete de Libras, que nos ajuda junto com todos e todas intérpretes de Libras aqui pelo Educa Recife, para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E nós contamos também com a participação aqui especial do nosso colega, o professor Armando Pérez, ó, ele aqui. E aí, professor, de boa? Bom dia, 7º ano, como é que vocês estão? Aproveitando aqui para mandar um abraço, né, para todos e todas os alunos do 7º ano, que na segunda-feira a gente tem aquele diálogo sustentável, né? Também cumprimentar os professores e professoras da rede, né, que ajudam a fluir o nosso trabalho. Beleza, Luciano? Vamos embora? É isso aí. Lembrando, o professor Armando está aqui conosco, gente. Não é somente porque a participação dele ajuda a deixar a nossa aula também um pouco mais brilhante, né? Mas é porque ele também está ali, ó, no chat. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre a aula, joga ali no chat, né? Que ele vai repassar as perguntas, os comentários para a gente aqui e a gente responde aí a sua dúvida ao vivo, né? Porque, como já dizia naquele bordão, quem sabe, né, faz ao vivo, né, professor? Então, inclusive ao vivo a gente está aqui também, viu? Sujeito a alguns acidentezinhos aqui, então, vez ou outra acontece alguma coisa aqui meio estranha. Mas é porque a gente está ao vivo, gente. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula analisando algumas imagens, né? Observe essa imagem aí. Aí vamos sim, já começou traduzir bem. Exatamente aí, ó, já trazendo aí também para análise geográfica. Essa imagem aí, o que é que ela mostra? Tá lá com títulos em inglês, mas ó, vamos traduzir aqui, as religiões do mundo. Então observa aí um mapa que divide o mundo por religiões. Aí tem um detalhe aqui, ó, vamos observar essa partezinha aqui, ó, em lilás. Todas essas áreas aqui, ó, que estão em lilás representam áreas onde a gente tem uma presença muito grande da religião cristã. Amplia aí, por favor, Juninho. Pronto, vamos lá. Então, observa aí na tela, né, que a gente tem a área em verde representando a religião islâmica, né? Aqui, ó, em amarelo a gente tem o budismo, certo? Aí, ó, professor, a presença aí, ó, do budismo. E a gente tem, ó, o judaísmo aqui em azul, né? Aí deixa eu localizar aqui que é bem mais específico. Israel. Mas aqui, ó, a religião aqui, ó, região da Palestina, aqui na divisa entre a África e a península aqui arábica.
E a gente vai, né, seguindo aí com outras religiões, como por exemplo, a amarelo puxando aqui para o laranja, né, o hinduísmo, né, região da Índia, né? Então a gente tem algumas religiões chinesas, religiões coreanas, né? E assim, essa área em cinza que representaria os territórios onde não existe nenhuma religião como religião majoritária ou como religião oficial, né? E porque lembrar aí a diferença, né? Oficial, majoritário. Religião majoritária é aquela que é em maioria, certo? Naquele território. A religião oficial é quando a gente tem ali um estado, um país, né? Estado no sentido de país. Ele adota aquela religião como religião oficial do país, né? Como a gente vai ver em muitos países de religião islâmica, né? Em alguns deles a religião e Estado caminham inclusive juntos, né, num sistema de governo que se aproxima muito do que a gente chama de teocracia, né? É um regime onde é Deus quem governa, mas nesse caso em específico a gente tem a presença muito forte da religião se confundindo aí com o Estado, né? A gente vê muito bem isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, do Irã, não é verdade, professor? Exatamente. O Irã, ele vai passar por uma revolução, né, que vai tornar o seu governo um governo que a gente chama de xiita, né? Essa diferença que o professor Luciano falou, né? Tem países islâmicos como o Irã que são xiitas, ou seja, o governo ele está associado diretamente à religião, e tem outros estados que são sunitas, como a Turquia, por exemplo, em que há uma separação entre Estado e religião. Beleza? O islamismo é uma das religiões que mais se expandem no mundo, tá? É um processo de franca expansão. E vai ser chamado, inclusive, de civilização islâmica, não é? Por causa do conjunto de valores culturais que está inserido nisso aí. Aqui a gente tem um outro gráfico aí, já um gráfico, né, mostrando por porcentagem, né, porcentagem das religiões, né, ao redor do mundo. Isso aí é uma anamórfose, professor? Isso, é um gráfico, né, que vai mostrando aí, ó, alguns países, e nesses países, né, a presença aí das religiões, né, quais são as religiões majoritárias, né, como a gente falou, aquelas que são maioria, né, naquele território. Então a gente observa que no conjunto dos países a gente tem aqui, ó, 7,2%, né, dos budistas, né, quando a gente avalia, né, as religiões nos países do mundo. Então 7,2%, né, do mundo, né, de budistas, 32,8% de cristãos, aí vejam 13,8% de hindus, 0,2% de judeus, 22,5% de muçulmanos e 11,8% de outras religiões. Lembrando que a gente tem também aqui, ó, 11,8% também de ateus e agnósticos. Qual a diferença, professor, entre o ateu e o agnóstico? O agnóstico geralmente é aquele que não professa alguma religião, certo? Ele tem a crença, né, em um Deus ou em divindades, mas ele não professa especificamente uma religião, certo? Diferente do ateu, né, que é aquele que não crê em divindade nenhuma, não crê em nenhum deus, nenhuma deusa, nem deuses, nem deusas, né? Então, a gente teria mais ou menos essa diferença. Porém, vejamos, ó, os cristãos, como a gente já colocou aqui, ó, 32,8%, então, religião majoritária. No Brasil, ó, a gente tem 50% de católicos, 31% de evangélicos, 10% sem religião nenhuma, 3% de espíritas, as religiões de matriz africana, né, ou afro-brasileiras, 2%, outras religiões, né, ou seitas, né, a gente coloca aí em 2%. O budismo entra aí, né? O budismo deve entrar não, eu acho que o budismo entra aqui nessa perspectiva das outras, né? Quando a gente coloca aqui, não, e é isso mesmo, ele perguntou, tá vendo? Eu achei que estava falando dentro da, porque eu estava lembrando do outro gráfico aqui, ó, que mostra aqui a outras e mostra
aqui os agnósticos, que também é uma coisa, né? Tá, o professor se confundindo aqui, ó, mas acontece. Então, veja só, judeus 0,3%, né, e ateus 1%. Lógico, isso aqui com base no censo, né, de 2019, estamos aí para fazer um outro censo da população e com certeza isso aqui vai ser alterado. Agora vejam, chama atenção aí, eu coloquei, ó, católicos e evangélicos em vermelho. Por quê? Para trazer a atenção de vocês exatamente para o fato de que 81% da população brasileira professa o cristianismo, certo? Como religião. E por que que a gente está falando tanto do cristianismo? Porque, ó, a gente, né, a gente vai falar hoje exatamente sobre isso. Vamos falar sobre cristianismo dentro da perspectiva, né, do que a gente vai chamar de cristianismo protestante. Aí eu lancei uma pergunta aí para você. Você sabe a razão da divisão dos cristãos entre católicos e protestantes? Porque é isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar como é que a Igreja Católica ela passou por uma cisão, ou seja, uma divisão ali, que resultou no surgimento das chamadas igrejas protestantes. Não vamos conseguir dar conta de tudo isso hoje, então a gente começa a trabalhar essa temática a partir de hoje. Vamos falar aqui para vocês, né? Aí ó, o objetivo da nossa aula, falar para vocês aí sobre os fatores econômicos, políticos e sociais que deram origem à chamada Reforma Protestante, né? Então, você que está em casa, você frequenta aí uma igreja cristã, certo? Se você frequenta uma igreja cristã, você pode até interagir com o professor Armando, diz aí, eu frequento, e qual é a igreja que você faz parte, né? A igreja católica, a igreja uma igreja protestante tipo Assembleia de Deus, igreja batista, igreja metodista, né? Alguma igreja neopentecostal, como... Se tiver vendo no YouTube também, professor, Isso, bota nos comentários bota nos aí, comentários entendeu? do Bota no YouTube, mais na comentário do frente, YouTube. né, quando a aula for pro YouTube, você assistindo aí a aula aqui do Educa Recife pelo YouTube, pode deixar nos comentários. A gente lê os comentários de vocês e na medida que vocês vão jogando lá os comentários, a gente vai respondendo, certo? Então, interajam mais conosco, né, para que a gente possa também interagir com vocês, ok? Então veja, a Reforma Protestante, ela foi um movimento religioso que rompeu com a hegemonia. Professor, que palavra difícil, eu uso umas palavras difíceis às vezes, né? Mas veja, a gente explica, a gente usa intencional, porque a gente quer que vocês adquiram também vocabulário, né? Então nesse sentido, a hegemonia é a dominação, né? Rompeu com a hegemonia da Igreja Católica Romana, dando origem a novas igrejas cristãs. Ou seja, no período em que ela ocorre lá na Alemanha, ela começa na Alemanha, a igreja majoritária era a Igreja Católica. Na realidade, era a única igreja cristã que existia na Alemanha naquele período, né? Então, a Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, os cristãos alemães, eles vão se dividir entre aqueles que vão continuar professando o catolicismo e aqueles que vão adotar as ideias defendidas, né, pelo precursor da Reforma Protestante na Alemanha. Mas a gente vai citar sobre ele daqui a pouco, né, a gente vai falar dele. Então veja, dando origem aí a outras igrejas, né, cristãs. Então, quando é que essa reforma ela ocorreu? E a gente vai tentar entender por que do termo Reforma Protestante, certo? A partir do século XVI, ela começa especificamente, né, a partir de 31 de outubro de 1517. 31 de outubro é a data da Reforma Protestante, né, a data que lembra a Reforma Protestante. Veja, a gente tem também o seguinte, hoje quando a gente fala em 31 de outubro, a gente lembra também de uma outra data, né? É o dia do Halloween, ó, professor, dia do Halloween no mesmo dia da Reforma Protestante. Inclusive isso teve uma questão, né? A data do Halloween ali no dia 31 de outubro, né, o dia das bruxas, ele foi criado exatamente para contrapor exatamente a data da Reforma Protestante, porque houve um momento na fase da igreja
protestante que surgia, mais na frente, né, com um movimento protestante chamado de puritanos, a gente vai ter um movimento aí de caça, né, as chamadas bruxas, né? Então, da mesma forma que a Igreja Católica, com a Inquisição, ela perseguia, né, os ditos hereges, né, e as bruxas, e mandava essa galera todinha para morrer queimado na fogueira, os puritanos, ou seja, protestantes, né, ingleses, em um momento da história vão fazer a mesma coisa. Então, mais na frente, né, a gente tem a teoria de que essa data do Halloween, batendo ali com o dia da Reforma Protestante, ela seria exatamente uma forma de protesto, né, contra esse movimento que havia acontecido, né, durante um período da história do protestantismo inglês e também norte-americano, né, porque os Estados Unidos ele termina sendo, né, fundado ali por ingleses, né, que vêm de lá da Inglaterra, né, fundam as 13 colônias, né, na América do Norte, mas isso vocês vão estudar de forma mais específica no ano que vem, né, no 8º ano. Então, quando é que ela ocorreu? A partir do século XVI, e onde o movimento reformista teve mais força na Alemanha, Suíça e Inglaterra, né? Começa na Alemanha, se espalha ali pelo resto da Europa, né, chegando com mais força também na Suíça e na Inglaterra, de formas diferentes, e a gente vai estudar tudo isso aqui. Mas veja, quais foram os antecedentes, né? O que é que é antecedente, ou seja, aquilo que as causas que levaram, o que é que aconteceu antes, levou uma parte, né, dos monges, né, ou alguns clérigos, né, católicos a se revoltarem ali contra a Igreja Católica e proporem, certo, uma reforma. Então veja, um dos argumentos que se coloca é a chamada corrupção do clero, né, católico naquele momento, e afastamento de seus membros das concepções originais do cristianismo, que era o quê? Humildade, fraternidade e caridade. E como é que isso vai acontecer, né? A partir da questão da venda de indulgências, né? Professor, o senhor sabe o que seriam as indulgências? Indulgências, bicho, são títulos, é isso? Mais ou menos. Tá. Eu lembrava que era mais ou menos algo assim, que você um favorecimento social. Mais ou menos. Vamos explicar, lá. certo? A questão do título. A indulgência, na realidade, era o ato do perdão dos pecados. Um certo? Título de limpo. Isso, um título de limpo, de puro, né? Nada de consta. Perdoado, nada consta celestial, né? Então, mais ou menos o que vai acontecer é isso, ó, traduziu bem o professor. Mas por que um título? Porque o perdão dos pecados, né, ele sempre foi algo oferecido aos fiéis pela Igreja Romana de forma gratuita, certo? Ao longo do tempo, né, o fiel ia, realizava o sacramento, né, para os cristãos católicos romanos, né, a penitência, né, ela é um sacramento, né? A gente vai ver isso aí, ó, os 7 sacramentos, né, da Igreja Romana, né, o batismo, a Eucaristia, a penitência ou confissão dos pecados, né? Casamento, o crisma, né? Que é a confirmação, né? do batismo. Aí você tem a ordenação sacerdotal e a unção dos enfermos, né? Que agora virou unção dos doentes, né? Então, por que unção dos doentes, né? Porque durante um bom tempo, né? O camarada estava lá doente, a turma chamava um padre, né? Para dar o que se chamava de extrema unção, né? Unção dos enfermos. Então o cara às vezes estava ali com a doença, né, que o psicológico podia contribuir para que ele morresse, né? Então o que é que acontece? Quando chegava um padre lá para abençoar o cara dizia, estou morrendo, certo? Já ficava nervoso, aí às vezes, a depender da situação, pronto, a doença cardíaca. O cara achava que estava morrendo, ficava nervoso, infartava e morria mesmo. Então mudou aí para evitar certas questões como essa, né, de unção dos enfermos para unção dos doentes, né? Então é o ato onde o sacerdote ele se dirige à casa do fiel para ungir ele com óleo, né, óleo consagrado, né, e pedir ali pela melhora, né, do fiel. Então, com o passar do tempo, a igreja começou a cobrar para entregar para a população as indulgências. Então,
principalmente, né, a gente vai ter na figura de um camarada, né, chamado de Tetzel, certo? Que ele foi um grande vendedor de indulgências. Então era tipo assim, passou a se fazer títulos, né, de indulgência, né? Então ele chegava lá e fazia, olha, a gente vai construir uma capela em tal local e a gente precisa de donativos. Então o Papa, ele me deu aqui esse título de indulgência. Todo aquele que tiver o seu nome aqui no título e fizer uma oferta generosa, estará, conforme a determinação do Papa, perdoado os seus pecados por 10 anos. Então o pessoal, né, ia e, em outras palavras, comprava ali, né, o perdão dos pecados. E isso foi considerado um ato de corrupção do clero, né? Eu gostaria de ter um momento daqui a pouco. Só para eu concluir, né, essa questão. Então, isso começou a revoltar alguns cleros, né, que diziam, isso aí tá errado, né? A gente sempre oferecer esse dinheiro, para que cobrar aí para perdoar os pecados do pessoal, né? Então, antes de passar a palavra para o professor Armando, só para finalizar, em associação a isso aqui, a gente tinha também a questão da venda de relíquias sagradas, né, e de cargos no clero. Essa prática da venda de relíquias, ela tinha um nome, era simonia, certo? Então era quando, exemplo, né, o monge agostiniano Martim Lutero, que a gente vai falar dele porque ele foi o precursor, né, aquele que deu o pontapé, assim, digamos, o estopim do início da reforma na Alemanha. Tiveram outros antes dele, né, que se revoltaram, mas ele foi aquele que ele cometeu um ato lá que foi, digamos assim, o pontapé, né, inicial para que a reforma ela ocorresse, né? Então ele dizia, né, que em uma das viagens que ele fez a Roma, o pessoal vendeu, por exemplo, tanto pedaço da cruz de Cristo que se ele juntasse todos os pedaços dava para fazer uma grande estrada, né, que levava de Roma até alguns outros territórios lá na Europa, né? De tanto pedaço da cruz de Cristo que se vendeu, ossos, né, do crânio de João Batista, né? Então, relíquias, né, que eram consideradas sagradas, né, e o pessoal ia vendendo, só que na realidade isso era o quê? É comércio, certo? Então, eles se revoltaram contra isso. Mas diga lá, professor. Então, eu já ouvi, já vi, enfim, de que a visão das pessoas nesse período da Idade Média, né, eles não tinham um plano de viver na Terra. Né? As pessoas, a vida aqui na Terra era desinteressante, assim, do ponto de vista de que, por ser uma sociedade limitada, né, com pouca divisão social, as pessoas elas pensavam na vida após a morte. Então esse negócio de indulgência, né, me ocorreu aqui, pega justamente nessa ideia, né, de que já que eu tenho dinheiro mesmo, já vou espiar um monte de coisa aí, já vou deixar né? Já vou pegar um crédito bom, porque se eu morrer daqui para lá eu já morro livre, né? Garantir uma vida boa no além, né? Então, exatamente. É mais ou menos isso. É porque é o seguinte, veja, a gente estudou antes da reforma, inclusive aqui, ó, renascimento cultural, né? Renascimento cultural, ele vai começar a questionar alguns valores medievais, dentre eles essa ideia teocêntrica, né, medieval, né? Tudo era explicado, né, como vontade ou castigo de Deus. Então, nesse sentido, né, se tudo era vontade ou castigo de Deus, nada que eu fizesse aqui na Terra adiantava muito, porque tudo já era previamente traçado ali por Deus. Então, nesse sentido, eles tinham uma visão que a gente chama de ascética, né? Ou seja, o ascetismo, a gente explicou isso. Vocês podem voltar às aulas sobre o Renascimento, vão ver. É a questão da fuga, né, dos prazeres, né, terrenos, né? Então, eles tinham uma vida bem conformista, né? Seguindo ali essa mentalidade muito religiosa, né? Inclusive incentivado pela igreja, né? Que se utilizava muito, né, de versículos bíblicos como você não deve juntar os seus tesouros na terra, onde a ferrugem bate, né, e a traça ela rói ali. Então, nesse sentido, você tinha que juntar tesouro no céu. Aí você vivia uma vida despojada de prazeres, de coisas, porque dizia, não, eu fazendo isso eu estou garantindo, né, a minha vida além, certo, lá no céu, né. Fora o fato de que a expectativa de vida da população medieval já não era tão grande. Então o pessoal vivia uma média aí de 50 a 55 anos, né? Quando muito. Existiam locais onde a expectativa de vida era de 40 anos. Então
no caso eu tenho 44 anos, já era mega idoso, né? Já estava, como diz um amigo meu, né? Enrolando a morte, né? Porque já estava mega idoso. Então, nesse sentido, né? Essa ideia, né? Ela era um pensamento que vinha ali da Idade Média e que foi rompido ali aos poucos, né, com o renascimento cultural, questionando isso daí. Então, outras causas, né, da reforma, a gente tem aí. Respondido, professor? Tranquilo ter. Beleza. Então, ó, fortalecimento da burguesia, né, a partir do século XII, e em contrapartida, né, a burguesia ela vivia do comércio, certo? Então, a burguesia ela queria expandir seus negócios. Então, nesse sentido, o que também emprestar dinheiro, né, e cobrar juros, né, pelo empréstimo daquele dinheiro, né, é o que se chamava de usura, né, empréstimo a juros. E a Igreja Católica condenava, dizendo, não, exatamente, ó, você não tem que juntar tesouro aqui não, você tem que viver uma vida despojada dos bens materiais, né? Mas, ao mesmo tempo, ela começou a cobrar, né, pela questão da venda e a questão das indulgências, né? E as monarquias nacionais, né, que vão se fortalecendo e fazendo frente ali ao poder, né, dos papas, né? Então, a igreja ela tinha também naquele período muitas terras. Tudo isso foi juntando, né, e contribuindo para que algumas pessoas começassem a questionar aquilo ali. Veja, se o cristianismo ele prega a fraternidade, a caridade, né, o amor, certo? A doação. Então, por que é que a igreja está cobrando tantas coisas, né? Então, começaram a aparecer, né, alguns personagens, né, que vão questionar isso daí, os chamados precursores da reforma protestante. Fora o fato, para a gente fechar a nossa aula, que além de tudo isso, a leitura e interpretação da Bíblia era restrita aos membros do clero, né, da igreja, porque a Bíblia ela era produzida apenas em latim. E quem é que dominava o latim? Apenas os sacerdotes. Então, junta tudo isso, a gente tem aí, ó, o aparecimento dos primeiros camaradas que vão questionar isso daí. Dentre eles, ó, o John Wycliffe e o Jan Hus, né, o tcheco, né, e o inglês. Mas a gente vai falar sobre os precursores da reforma e sobre o estopim da reforma protestante na Alemanha, de onde ela se espalha depois para o resto da Europa, inclusive gerando mais na frente uma resposta, né, da Igreja Católica à reforma, foi a chamada Contra-Reforma. A gente fala sobre isso na nossa próxima aula. No mais, valeu, Jessiquinha. Valeu, professor Armando. Valeu, sétimo ano. Até segunda-feira, hein? Com sustentabilidade. Valeu, Luciano. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Sextou para mim, para vocês ainda não, ainda tem aula para o sétimo ano, mas para mim, por hoje, sextou. Tchau, tchau, pessoal.